Olá pessoalzinho, muito bem-vindo aí à nossa aula de PRI. Como sempre, hoje a nossa aula vai ser muito interessante e muito gostosa de aprender, né? E cada aula que a gente tem aqui, a gente aprende cada vez mais. E o importante é vocês depois conseguirem continuar no aprendizado sozinho. Esse é o intuito, tá? Hoje nós vamos dar uma visão geral do que é a internet, tá bom? Nós vamos dar uma visão geral de redes para vocês, né? Então, mais uma vez, eu espero que vocês estejam todos bem, que estejam todos com saúde, junto com suas famílias e em segurança nas suas casas, né? E como sempre, eu começo a aula falando que a gente precisa ter força, porque nós vamos conseguir sair desse problema, tá bom? Bom, uma visão geral hoje da internet, nós vamos ter uma visão geral o que é a internet, né? Porque todo mundo acessa a rede, né? Mas pouca gente sabe o que é a internet. Nós vamos mostrar uma atmosfera, uma terminologia da internet, né? O núcleo da rede, pacotes, comutação, como é que uma mensagem vai, né? E segurança nós vamos falar numa outra aula aí, tá bom? Bom, o que é a internet? A internet, uma visão básica dela, ela é formada por uma rede de redes. Se alguém perguntar para você o que é a internet, não vai falar que é uma rede de computadores, hein? A internet não é rede de computadores. Ela é uma rede de redes. Então ela tem redes móveis, redes domésticas, redes institucionais, né? Tem provedores regionais e provedores globais. Nós vamos ver o que é isso, né? Que se chama ISP, né? Nós temos milhões de dispositivos conectados a ela, né? Rodando aplicações, enlaces, fibra, cobre, né? Fios de cobre, rádios, satélites, comunicação, taxas de transmissão, né? Nós temos tudo isso, então tudo isso daqui faz um conjunto que forma a internet. Nós temos aqui computadores, servidores, laptops sem fio, celulares, pontos de acesso. Então percebam que se você falar que a internet é uma rede de computadores, já está errado, porque ela faz parte de tudo isso daqui. Então a internet, a definição dela é que ela é uma rede de redes, tá bom, pessoal? Temos os roteadores, nós vamos ver o que é isso aí, né? O que são os roteadores? Vários utensílios pendurados na internet, né? Nós temos torradeiras, telefones, quadros e várias coisas, tudo isso formando a internet, né? Nós temos protocolos que vocês já fizeram aí uma pesquisa de protocolos, né? Eu passei isso daí. Nós temos o protocolo TCP, o protocolo IP, HTTP, o Skype, que a gente sempre faz conversa via Skype, Ethernet, que é um outro tipo de protocolo também, né? E olha só aqui, ó, a internet, uma rede de redes, tá bom? Ela não tem uma hierarquia assim, né? Ela é pública, né? Ela é pública e também nós temos a internet privada, tá? Nós vamos ver qual que é a diferença disso daqui. Temos os padrões delas, né, que são RFC, Request for Comments. Esse RFC, isso daqui é um órgão internacional que ele dita as regras de protocolos e as regras que são executadas e que são feitas as bases da internet, né? Nós temos a IETF, que é Internet Engineer Task Force, né, que também faz parte desses sistemas de padronização, né? Nós temos aqui, por exemplo, as estruturas de comunicação, né? Que nós temos aí e-mail, temos voz, temos jogos, temos o comércio eletrônico, compartilhamento de arquivos, né? Serviços de comunicação fornecidos às aplicações. Aí nós temos entregas de dados confiáveis, né? Por exemplo, você tem o protocolo TCP/IP que ele faz uma entrega de dado confiável, né? O protocolo IP ele já não é uma entrega de dado confiável, né? Mas nem por isso ele deixa de chegar, é simplesmente a terminologia que fala, que diferencia um de outro, né?
entrega de dados pelo melhor esforço. Por exemplo, eu estou conversando com vocês, fazendo uma videoconferência, então eu estou mandando muitos dados ao mesmo tempo, né? Então a internet ela tem que entregar esses dados, tem que entregar a imagem o mais rápido possível, porque eu estou falando aqui em tempo real. Então por isso que se chama entrega de dados pelo melhor esforço não confiável. Não é que não confia, é que ela não checa se a imagem chegou ou não, só isso, mas que ela leva lá a informação, ela leva, né? Nós temos aqui ó, os roteadores, que são os responsáveis por interligar os equipamentos na internet, mandar as mensagens, controlar os tráfegos de mensagens, né? E aí nós chegamos aí na borda de redes, né? Então a internet na realidade é isso daqui, né? Uma rede de redes com vários equipamentos interligados, e nós chegamos então aí na borda de redes, né? Borda de redes são os sistemas finais, as redes de acesso e os enlaces. Por exemplo, os computadores, os laptops, os telefones, eles estão localizados na borda da rede, né? Na borda da rede. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho a torre de transmissão, aí tem os telefones, os roteadores, né? Então tudo isso aqui, olha só, as bordas de redes aqui, né? Então tudo isso ele está em volta da rede, né? Então na borda de rede nós temos as aplicações. O que são aplicações? Aplicativo, né? Aplicativo é um software que ele roda em cima de um sistema operacional. Então quando alguém perguntar para você o que é um aplicativo, você fala, aplicativo é um software que roda em cima do sistema operacional. Então nós temos aí os aplicativos, os hospedeiros, né? Os meios físicos, os enlaces, né? Tudo isso aqui, ó. E o núcleo da rede, que são os roteadores aqui, ó. Que isso daqui é uma tecnologia bem avançada, né? Esses roteadores aqui que são interconectados para ligar as redes de redes, né? Ó, perceba que essa rede está interconectada com essa através dos roteadores aqui, tá bom? Os sistemas finais, né? Os hospedeiros, né? Que são as bordas de rede, né? Então os sistemas finais eles executam programas, aplicações, né? Nós temos o webmail, a borda de rede aqui, ó, tá vendo? E sempre com os roteadores aqui no meio, tá bom? Nós temos o modelo cliente-servidor, né? O que é o cliente? O cliente ele faz uma requisição de alguma coisa e o servidor fornece, né? Então, por exemplo, o hospedeiro, o cliente, ele solicita e recebe o serviço do servidor, né? Por exemplo, uma página da internet, web, quando você requisita uma página, essa página está hospedada em algum servidor, em algum lugar do planeta, né? Logo, logo vai ser num outro mundo aí. E aí esse servidor fornece para você a página que você requisitou. Então, o cliente, servidor, tá bom? O modelo peer-to-peer, né? O modelo peer-to-peer, ele já não tem assim um servidor dedicado, né? Ele já não tem um servidor que está lá. Por exemplo, quando você vai baixar um softwarezinho, vamos dar um exemplo aqui, né? Você vai baixar um software de desenho de algum lugar, né? E esse software é pesado. Então esse modelo peer-to-peer, ele pega um pedacinho de cada computador que está na rede naquela época e traz para você, ou naquele tempo, né? Naquele sistema. Esse é o modelo peer-to-peer, né? O BitTorrent ele usa esse sistema, né? O Skype também ele tem sistema. O Skype ele não tem um servidor definido. Você não manda a sua voz para um servidor e esse servidor manda lá para o destinatário final, né? O Skype ele trabalha diretamente usuário com usuário, né? Então é assim que funciona, né? Então esse é o modelo peer-to-peer, né? As redes de acesso e meio físicos, né? Eles têm as redes de acesso residencial, institucional, redes de acesso móvel, né? E nós temos aí largura de banda, que são bits por segundo. Por exemplo, eu tenho uma banda mais larga, eu recebo mais bits. Eu tenho uma banda menor, eu recebo menos bits, né?
E tem o compartilhamento dedicado também, ou seja, se eu tenho uma empresa e eu quero comprar um link só para que eu possa usar aquele link, eu posso fazer isso. Isso se chama compartilhamento dedicado, tá bom? As redes de acesso, nós podemos ter modems, né? Modems a cabo, né? Que é o que a gente compra aí, né? E essas estruturas podem... Agora aqui está defasado, aqui está falando 30, mas nós temos aí até 100, né? Megabits de downstream, 2 mega de upstream, né? Aqui está um pouco ultrapassado, a gente tem bastante coisa aí, né? Já temos as redes de cabo de fibra ótica, né? Que conecta as casas aos roteadores, né? E aí nós temos aqui uma arquitetura de rede a cabo, por exemplo, nós temos um terminal de distribuição aqui, uma rede de distribuição, e essa rede aqui suporta as casas finais aí, né? Tá bom? Os servidores, né? E FDM significa Frequency on Division Mode, né? É a transmissão na frequência, né? A transmissão na frequência. Nós vamos ver depois detalhadamente o que é isso aí, né? Então, por exemplo, você transmite numa frequência. Percebam que essa frequência aqui é diferente dessa frequência. Então, você tem uma transmissão na frequência, né? Nós temos aí as fibras óticas que são interligadas, né? Que interligam os servidores, né? Nós temos aí os rádios, né? Que são transmitidos através de radiofrequência também, né? O sinal transportados aí no espectro eletromagnético, né? Nós temos isso daí. As redes de acesso sem fio, nós temos aí toda a rede de acesso sem fio, né? Que conecta os sistemas finais aos roteadores, né? Então percebam que lá atrás nós vimos os roteadores estavam conectados por cabos. Aqui não. Aqui ele já tem o acesso sem fio, né? O acesso sem fio de uma área mais remota, por exemplo, de uma fazenda que não tem como chegar lá a cabos, você pode ter aí um acesso sem fio, né? Um acesso sem fio, tá bom? Os componentes típicos de uma rede são modem, roteadores, né? Os protocolos Ethernet, né? E pontos de acesso, né? Que são esses pontos de acesso aqui. Por exemplo, o seu roteadorzinho que você tem na sua casa lá, aquilo lá é um ponto de acesso, né? Os laptops sem fios, né? E coisas desse tipo assim, tá bom? Os meios físicos, né? São os cabos que eles transmitem aí com... Nós temos vários tipos, né? O par trançado, temos os enlaces físicos, os meios guiados, né? Meios não guiados, tá bom? Os cabos de fibra ótica, né, que é uma das tecnologias mais avançadas, né, uma das últimas tecnologias que nós temos aí em transmissão de dados, né? São cabos de fibra ótica. Os cabos coaxiais também, que são os sistemas de transmissão, né? Tá bom? Os meios físicos, que nós já tínhamos falado, né, que são as radiodifusões, né? E aí nós chegamos aqui então no núcleo da rede, tá? Bom, a partir desse tema aqui, então eu vou deixar esse tema aqui para a próxima aula. Aí nós vamos falar de comutação de circuito, comutação de pacotes e estrutura de redes, tá bom? Aí nós falamos desses temas aqui, tá? Então hoje nós tivemos aí uma visão geral então aí de o que é a internet, né? O que é a internet, as bordas de rede, os hospedeiros, né? As redes de acesso, né? E depois os pacotes de comunicação nós vamos ver aí na próxima aula aí, tá bom, pessoal? Então eu agradeço vocês aí por enquanto, tá? E a gente se vê aí na nossa aula de dúvidas aí, a gente vai tirar dúvidas sobre esse tema que nós vimos aí até hoje aí, tá bom? Então tudo de bom aí e muito obrigado para você.